Niso Economia. Oi, gente, já estamos de volta com o Niso Economia. O Niso Economia é um produto aqui do Labicom da Uniso, com a coordenação da professora Evenise Batista, a apresentação de Douglas Vale, com técnica de toda a nossa equipe aqui do Labicom da Universidade de Sorocaba. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto que vem realmente tomando grandes proporções e essas proporções vão mexer cada vez mais com o nosso bolso. Claro que eu estou falando das medidas que Donald Trump vem tomando, e aí ele pisa no acelerador, ele tira o pé do acelerador, mas quem vai explicar um pouquinho pra gente o que isso significa e como isso mexe no nosso bolso, hoje é o nosso professor Renato Vaz Garcia, coordenador dos cursos de economia aqui da Universidade de Sorocaba. Professor, mais uma vez, bem-vindo, obrigado por estar com a gente. Nós conversávamos essa semana e você me disse uma coisa, você me mandou uma mensagem dizendo uma coisa assim: o Trump sempre nos dá assunto. A gente sempre vai ter assunto, né? Sem dúvida. Olá, Douglas, a todos. É um grande prazer aí estar conversando com todos. E realmente, a cada semana ele vem com uma nova proposta, ou uma nova retaliação, ou volta atrás em uma proposta, o que deixa bem claro que ele não tem muita ideia do que ele está fazendo, né? Ele está usando de ferramentas econômicas, né, como tarifas de importação, que são legítimas eventualmente, é um instrumento econômico que é utilizado pelos países, mas acaba usando isso como instrumento político, né, como instrumento geopolítico, né, e isso acaba tendo efeitos bastante significativos na economia do mundo todo, né? Agora, uma outra coisa que a gente vem falando já nos programas anteriores que parece que ele acorda de manhã, ele colocou, se ele colocar o pé direito, ele vai é uma ideia, se ele vai colocar o pé esquerdo é uma ideia diferente. Não dá para imaginar o que passa na cabeça de Donald Trump hoje. E você sabe, Douglas, que isso é uma questão muito séria do ponto de vista econômico, porque a economia ela é muito baseada em expectativas. Do modo mais simples possível, né, a economia gira em torno de oferta e demanda, em torno de produção e consumidores que vão adquirindo esses bens. E tanto consumidores quanto empresas, eles se preparam para fazer a sua atividade, para fazer a sua produção e para fazer o seu consumo. Eles planejam para fazer isso. E a partir do momento em que eles formam uma determinada expectativa de compra ou de venda de um produto, eles agem, eles fazem a sua atividade econômica. Então, por exemplo, a empresa fala, eu tenho uma expectativa de que eu vou aumentar minha demanda, vai aumentar, a demanda pelo meu produto vai aumentar 20% o ano que vem, então eu já vou me preparar e já vou aumentar minha produção hoje. Então eles já atuam hoje, né, baseado nessas expectativas. O problema é quando um governante vem com essas propostas muito erráticas e muito incertas, o nível de incerteza que ele cria, ele acaba dificultando muito o trabalho de formação dessas expectativas. E não só do ponto de vista de empresas e de consumidores, mas também do próprio mercado financeiro, né, que é um agente extremamente importante para emprestar recursos, para captar recursos, para ser um instrumento de investimento. Então, quando você tem uma incerteza muito grande, acaba sendo um problema tão grave quanto a magnitude das tarifas de importação que ele vem colocando. Porque a tarifa de importação por si só já é um problema gravíssimo. Agora, essa incerteza do que as empresas não sabem o que vai acontecer no dia seguinte acaba sendo tão grave quanto. Tem um exemplo da Apple, né? A Apple recentemente ela contratou vários aviões cargueiros para trazer da Índia uma quantidade muito grande de iPhones, né? Uma parte da produção da Apple é feita na Índia, mas ainda 80% do iPhone é feito na China. Mas ela já antecipou essas compras porque ela não sabe o que vai acontecer em seguida, porque a Índia também é um país que tem tarifas de importação muito altas. Então pode ser um país retalhado também pelo Donald Trump com níveis de importação, de tarifa de importação maior. Então, a partir do momento que as empresas não sabem muito bem o que fazer, ou elas antecipam decisões que às vezes não são as melhores, ou elas ficam sem fazer nada, simplesmente esperando o que vai acontecer, né? Agora, uma coisa que a gente precisa deixar isso, e tentar explicar isso para quem está acompanhando a gente no Spotify, no canal do Labicom lá no YouTube e também pela nossa Rádio Niso, isso trazendo para minha casa, para minha realidade. Não muda. A gente está falando de empresa, da tarifa de importação, dessa previsão de mais gasto ou de precisar fazer mais investimento,
Mas, Renato, isso é exatamente o que eu preciso fazer em casa. Sim. Ter essa previsão. Eu estou fazendo um jantar para X pessoas, mas essas X pessoas já convidaram mais Y pessoas. E aí, essa previsão ela cabe para a Não. economia dentro de casa, né? Sim, sim. Quando nós atuamos como consumidores, como dono de casa, fazendo nossa compra no supermercado, a gente se baseia muito na expectativa, né? Por exemplo, tô vendo bastante notícia de que teve uma gripe aviária lá nos Estados Unidos. Então isso vai afetar o preço do ovo. Então, às vezes convém antecipar a compra de ovo da semana em vez de esperar, porque pode ser que esse preço do ovo suba. Então, a dona de casa também faz essa expectativa. E quando você tem essa expectativa de tarifas de importação maior, em algum momento isso vai chegar no consumidor final. Em algum momento isso vai chegar na gente. A gente vai pagar produtos mais caros. Você pode até pensar, mas o Donald Trump ele voltou atrás e congelou por 90 dias lá as tarifas mais excessivas. A tarifa para todo o país é 10% hoje, né? Para a China é um pouco mais. Mas mesmo com essa redução da tarifa, é, a mudança, o rebalanceamento que essas tarifas maiores vão provocar no mundo vai impactar no Brasil, né? E aí a gente não sabe até que ponto isso vai ser positivo para alguns setores que podem ser beneficiados, mas pode ser negativo para muitos outros setores. Então fica todo mundo meio sem saber para que caminho vai seguir, porque, por exemplo, a China, tinha bastante reportagem falando sobre isso hoje. Alguns produtos, como por exemplo aço, né, as siderúrgicas chinesas, tem algumas outras indústrias, indústria química, que a China exporta muitos desses produtos para os Estados Unidos. A partir do momento que tem essa tarifa mais alta para os Estados Unidos, ela vai buscar outros mercados. E o Brasil pode ser um mercado. Pode ser que para o consumidor final isso possa ser uma coisa positiva, porque vai aumentar a oferta de produtos aqui, tendência a baixar o preço. Mas por outro lado, a gente tem uma indústria nacional, às vezes, que pode sofrer com isso, né? É tudo uma questão de concorrência, obviamente, e tal, mas como é uma questão muito, muito rápida, muito dinâmica, de uma hora para outra, as empresas aqui não têm muitas condições de se preparar para isso. Então, alguns setores, pela ótica do consumidor, podem ser beneficiados com preços menores, mas alguns podem ter preços maiores também por conta desse rearranjo e rebalanceamento, né? Essa era uma das primeiras questões que eu queria tratar, e assim, como a gente já entrou, para mim já fica muito mais fácil. Quem é que paga essa conta? Porque a gente tem ouvido, Renato, falar muito assim. Donald Trump vai taxar era 24%, taxou mais 26, 28, alguma coisa A assim. gente nem sabe depois mais. 50, depois agora mais 100. Quem é que paga esta conta? Isso respinga no consumidor final? Por exemplo, Sim. Aquela famigerada taxa das blusinhas. Sim. Isso reflete, para ficar fácil para quem está em casa poder acompanhar, poder pensar, isso reflete, por exemplo, na taxa das blusinhas? Isso reflete, nós temos aqui nesse final de semana a Páscoa. O pessoal comprando ovo de Páscoa, pensando, o cacau é importado, nosso cacau nós produzimos aqui, mas boa parte desse cacau ele vem importado. África, Isso vai refletir também, inclusive nós falamos sobre isso na semana passada com o professor Marcos Canhada, sobre essa questão do cacau. Isso vai respingar nestes produtos de primeiro consumo Não, isso acaba respingando sim, porque quando você faz esse rebalanceamento daí das exportações e importações mundiais, países que às vezes não recebiam produtos de fora passam a receber mais, ou às vezes o Brasil, por exemplo. Imagina que com essa tarifa do aço, a gente não consegue mais exportar para os Estados Unidos. Então a gente vai ter que buscar outros fornecedores, outros clientes e tal. Isso pode, eventualmente, se a gente conseguir até balancear, e às vezes, por isso que é difícil, a gente não sabe até que ponto isso vai ser alterado. Mas a nossa produção, que às vezes poderia suprir o mercado interno, agora vai ter que suprir um outro mercado que foi afetado por essas barreiras tarifárias. Então, não dá para a gente precisar quais tipos de produtos vão ter aumento de preço ou redução de preço. A questão é que quando você coloca uma tarifa, tem três agentes que eventualmente poderiam pagar por isso, né? Então imagina que o Brasil exporta aço para os Estados Unidos. Quem que paga a conta disso? Pode ser a empresa brasileira,
que vai ter que pagar por essa tarifa, mesmo sendo uma tarifa americana, o comprador americano fala, ó, eu não vou conseguir pagar esse valor porque agora o seu valor foi aumentado pela minha tarifa que eu vou pagar. Então você trate de baixar o seu preço para mim, que daí ele compensa pagando um preço menor para a gente. E aí isso pode refletir em perda de postos de trabalho? Exatamente, vai reduzir aqui o lucro, teoricamente, dessa empresa aqui, e isso vai ter um efeito multiplicador na economia, pode ter desemprego, enfim. Outra questão é a própria empresa americana que vai arcar com isso, e aí essa empresa, ela que absorve esse custo, ela não repassa para o consumidor, é ela que absorve, o que a empresa americana não está muito afim de fazer. E o outro é o consumidor americano, que parece ser um dos que mais podem ser penalizados, né? Que daí a empresa repassa isso para ele. É o caso da Apple, que a gente tem visto aí que o preço do iPhone vai aumentar absurdamente, né? Por conta dessas tarifas. Mas assim, a princípio, a gente aqui no Brasil, a gente tá meio que fora dessa bagunça toda. Agora parece que o foco está mais em Estados Unidos e China. E eu acho que em algum momento esses 90 dias que ele deu de alívio, né, para os outros países, isso vai ser o normal, vai ser o que vai acontecer. Porque não faz o menor sentido algumas tarifas que ele colocou para alguns países que não faz o menor sentido do ponto de vista comercial. Inclusive, estava hoje na Folha de São Paulo falando que o governo americano tem usado alguns artigos e alguns textos econômicos como justificativa, né, de autores econômicos. E aí tem alguns autores falando hoje, mas eu jamais escrevi isso para a ótica que ele está querendo adotar, né? Então, assim, tem muita coisa errada que vem sendo feita. Isso está entrando também de uma forma, e o nosso programa aqui fala sobre economia, mas não tem como a gente falar sobre economia e não falar de política ao mesmo tempo. Isso também está entrando um pouco nessa polarização política, né? Porque todos os países que têm um pouco mais, e aqui tem que ficar muito claro que o nível de economia não se... nós não trazemos direita, esquerda, cima, baixo, nada. A gente está aqui, mas essa polarização política e outros países, a gente tem visto que essas medidas mais austeras, elas têm sido, no caso muito clássico disso é a Argentina, tem sido aquilo que dá o teor do mandato desses políticos. Sim, né? acaba sendo a marca, né? E assim, esses governantes um pouco mais radicais no discurso, eles têm que ter um emblema, eles têm que ter alguma coisa que vai marcar, né? E aparentemente o Trump escolheu a economia, escolheu o protecionismo para fazer isso, as tarifas, né? Milley escolheu também Também. no Então, início só que no caso da Argentina, eles tinham um problema econômico, Aham. né? Então, alguma medida ali mais radical poderia ter alguma justificativa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, é um absurdo ele querer. Assim, a única área que o Trump não deveria mexer era a economia. Porque a economia americana nunca esteve tão rica quanto agora. A renda per capita do americano, ela está numa trajetória absurdamente ascendente, né? Desemprego nos Estados Unidos baixíssimo. Então, o único lugar que ele não deveria mexer é na economia. Se ele quisesse mexer em costumes, questões sociais, outras segurança e outros aspectos, aí ele poderia fazer a sua marca. Agora, na economia, isso vai jogar a economia americana muito para baixo. E o pior, né? Não digo problemas, mas uma das coisas que os Estados Unidos estava começando a se preocupar, que era a inflação, justamente com essa política do Trump vai piorar ainda mais a inflação americana. E aí, quando piora a inflação americana, sobe o juro dos Estados Unidos. Sobe o juro dos Estados Unidos, afeta o Brasil, afeta a China, afeta o mundo inteiro. E aí até a dona de casa que vai no supermercado vai acabar pagando mais caro por isso. Você vai querer comprar um imóvel, você vai pagar mais por isso, né? A gente não pode esquecer que a gente já tem uma taxa de juros aqui gigantesca, né? Se a gente tiver que ainda assim aumentar ainda mais a taxa de juros, aliás, a gente tem discutido o Trump nessas últimas semanas porque ele não dá paz pra gente, não dá sossego. mas internamente a nossa economia está daquele jeito ainda, né? A gente não vê mudança nenhuma positiva acontecendo aqui dentro. Tem um problema fiscal, tem um problema da taxa de juros alta, a inflação que está batendo a porta de novo, e a gente não percebe nenhuma melhora assim, né, para esse ano. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que não vê com esses olhos de que há problemáticas, há situações em que precisam ser
feitos ajustes, mas não há problemas na economia brasileira. Sim. Quer dizer, ele mudou um pouco do discurso que tinha no começo do ano, nós falávamos sobre isso lá no começo do ano. Sim. Agora, professor, mudando ainda continuando essa questão do Trump, mas trazendo um pouco para o Brasil, e essas declarações que são mais fortes, principalmente do presidente da República, de Luiz Inácio Lula da Silva, essas duras críticas que tem feito, isso... O senhor, como um analista econômico, como um cientista econômico, vê isso como um possível problema no futuro também nessa relação, que ela já não é das melhores. Lula tem um pensamento, é um presidente de esquerda, Donald Trump é um presidente de direita, são pensamentos diferentes, são visões diferentes de mundo. Uhum. Acha que isso pode trazer algum outro tipo de problema para o Brasil ainda, principalmente por conta dessa polarização que a gente... Pode até acontecer assim, mas eu acho que do ponto de vista econômico, eu acho que os Estados Unidos não têm tanto embate com o Brasil assim, né? Nós temos, inclusive, com os Estados Unidos um superávit comercial. Aliás, os Estados Unidos têm um superávit comercial com a gente. Então, assim, na lista dos inimigos lá, né, do Trump, a gente está mais pro final ali. Porque é raro, é um ou outro mercado que a gente acaba ameaçando, né, essa política do Trump aí, mas assim, eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Eu acho que aparentemente parece que a postura do Brasil e de alguns outros países também de esperar, de contar com a diplomacia, parece ser a mais acertada, até porque numa hora de incerteza em que o cara uma hora decide uma coisa, uma hora decide outra, é melhor você esperar, né? Porque qualquer declaração que você faça pode acender um pavio ali e já elevar o tom da conversa. Tanto que, assim, é inacreditável, né, Douglas? Porque é uma coisa tão séria. E essa questão da China com os Estados Unidos, nessa discussão de retaliação, de aumentar, de retaliação, de re-retaliação, é uma coisa tão assim... Parece que criança brincando pela bola. Então, eu ia até falar, com todo respeito à quinta série, mas parece uma discussão da quinta série A com a quinta série B, assim, porque é uma coisa tão chula, né? Quem vai trocar mais, assim... E aí a taxa já para a China já está na casa dos 145, da China também na casa dos 130, enfim, a gente vai caminhando para baixo. Mas eu acho que, do ponto de vista assim, econômico, a gente está fazendo, pelo menos da parte externa, eu acho que tem que ficar mesmo esperando, aguardando, fazendo, eventualmente procurando algumas formas de minimizar esses problemas para setores específicos. Mas eu acho que o melhor é esperar mesmo, porque, como eu falei, o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, né? Pelo contrário, assim, se ele, a gente tem um superávit, eles têm um superávit com a gente tem um relacionamento muito bom. O Brasil, ele exporta bastante commodity para a China e para vários países, mas para os Estados Unidos eles compram muitos produtos industriais nossos. Então isso ajuda muito a nossa indústria. Então a gente não pode criar nenhum tipo de inimizade ali, nenhum tipo de problema diplomático ali com eles. Essa é uma questão, né? O presidente norte-americano meio que fecha um pouco o mercado, por exemplo, para veículos. Então eu vi há 2 semanas, poxa, o cara não quer vender... avisa o presidente da Audi, alguma coisa assim, avisa aí que não vai ter mais Audi nos Estados Unidos. Vai fazer uma diferença enorme assim para a população como um todo. Claro que quem tem condição de comprar um Audi, de repente não vai comprar um Audi, vai comprar um Chrysler, um outro veículo, um veículo fabricado nos Estados Unidos, mas é a história parece uma briga das quinta A contra a quinta B, e aí envolve o sexto A também, a sétima C, aí você fala assim, vai crescendo. Qual que vai fazer a diferença? A diferença neste momento, pelo menos está fazendo nessa questão dessa taxação. Renato, para a gente finalizar, Páscoa. Estamos na semana da Páscoa. Falamos sobre a Páscoa também com o professor Marcos Canhada, mas essa semana é aquela semana que os preços eles vão começar a subir porque a procura vai aumentar. Dica especial para papai, mamãe, vovôs que vão em busca dos docinhos para a criançada? Eu acho que na realidade a gente aprendeu nos últimos anos aí a questão de substituição, né? Porque até os mercados já perceberam isso. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, você ia no supermercado, né? A quantidade de corredores de ovos de Páscoa era gigante, era uma quantidade muito grande, né? Hoje em dia é um corredorzinho só, as empresas já perceberam isso.
E aí elas acabam, às vezes, fazendo uma estratégia de aumentar um pouco outros preços, né? O preço do chocolate em barra e tal. Então tem que ficar muito atento com essas alternativas, porque apesar de ser um substituto, e que eu acho que a população tem que fazer isso mesmo, tem que buscar outros substitutos. Dá para você fazer presentes, cestas, usando barras de chocolate, outros tipos de chocolate, tranquilamente. E tem que tomar um cuidado também, porque tem uma questão até nutricional por trás disso, porque a qualidade do chocolate que a gente come, principalmente industrializado, é muito ruim, né? Então tem que ficar também, não só olhar para o bolso, mas olhar para a saúde também, porque com o cacau caro desse jeito, as empresas começam a também colocar As cada vez misturinhas, menos né? cacau, né? Colocar mais açúcar, gordura ali para substituir o cacau, porque olha, o cacau é um produto que, olha, se você tivesse investido um pouquinho em cacau há um ano atrás, você estava milionário, porque Olha. cresceu demais. Cacau e café é uma coisa extraordinária, o que que subiu. Mas é a E questão não tem sazonal, expectativa de né? baixa, né? Não tem. Nesses dois é mais difícil. No caso do azeite, a gente já tem uma expectativa de queda. E uma queda que eu conversei com algumas empresas e tal, uma queda que pode ser bastante interessante nos próximos meses aí, então pode ser que o azeite fique mais barato mesmo. E os passeios aí no final de semana? Vamos passear no final de semana ou vamos Ah, curtir a Páscoa em casa? vamos viajar um pouquinho, né? Gastar o dinheiro, né? Movimentar a economia, né? Tá certo. Professor Renato Vaz Garcia, contatos com o professor, como é que eu faço para bater um papo, conhecer um pouquinho mais os cursos de economia aqui da Uniso, enfim. Sim, nós temos lá o Instagram das Ciências Econômicas na Uniso, temos o meu Instagram também, Renato Garcia, tem o Instagram do Laboratório de CSA, lá no Laboratório de CSA a gente está fazendo uma série de pesquisas novas lá, tem um outro Instagram também do nosso curso, que é a Liga do Mercado Financeiro, que a gente também está começando a fazer alguns trabalhos para conscientizar um pouco a população sobre a questão da educação financeira. Então a gente vai lançar agora um boletinzinho de uma página, né, falando o que é um CDI, depois a gente vai lançar o que é a taxa Selic, inflação. Então a ideia é disseminar um pouco esse conhecimento pelas redes sociais. Vamos falar Né? sobre isso aqui, vamos trazer isso aqui para a gente poder Sim, falar, sim. explicar para a galera que está acompanhando o nosso Uniso Economia. Renato, mais uma vez, prazer imenso recebê-lo aqui. Uma feliz Páscoa para você, para toda a família. Aproveitem, Sim, claro. comam bastante chocolate, mas comam bastante Sim, parcimônia. com parcimônia, exatamente. E nos vemos aí na próxima edição. Sem dúvida, eu que agradeço, Douglas, a gente está sempre à disposição para conversar um pouquinho de economia. E você que quer saber um pouquinho mais, manda sua pergunta aqui, pode ser no chat aqui também no nosso canal no YouTube, pode mandar sua pergunta também para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Uniso, 997243329. De repente você tem uma pergunta para fazer, uma dúvida, pode participar junto com a gente, mandar sua pergunta e a gente vai respondendo, obviamente, ao longo dos nossos programas. Agradecendo sempre toda a parceria dos cursos de CSA aqui da Universidade de Sorocaba. Acesse a uniso.br, lá você vai ter acesso a todos os mais de 65 cursos que a universidade disponibiliza para você. E, lembrando, nosso Uniso Economia é uma produção do Labicom, a técnica de Jéssica Toffoli, também com a nossa Júlia Saori, tá por aí, ela pensou que eu ia errar o nome dela hoje, corintiana pensou que eu ia errar o nome dela hoje, da nossa Júlia Saori, coordenação da professora Evenise Batista. E ó, tá chegando um programa novo, o Rota Típica, uma edição nova, muito, muito, muito especial. Vale muito a pena você conferir. É só ficar ligado aqui nas nossas redes sociais e também na Rádio Uniso. Forte abraço e até a próxima. Tchau, gente. Uniso Economia.